O Carnaval é uma das festas mais aclamadas no Brasil e no mundo todo, sendo uma das mais antigas da humanidade, se tornando famosa pelas suas músicas, comidas, bebidas exóticas e o principal, as fantasias. O Carnaval era uma das festas no qual frequentava muito ultimamente. Todos os anos, quando chegava ao final de fevereiro, eu já me preparava antecipadamente para não ter nenhum atraso no dia da festa. Antes de chegar o dia do carnaval, eu havia relatado para os meus amigos que eu ouvia vozes e risadas, como se alguém estivesse rindo de alguma coisa no qual não tinha como decifrar. Os meus amigos apenas falaram que eu estava apenas com pesadelos e que não deveria me importar com isso. Faltavam 2 dias para o carnaval. Eu estava ansioso para ir à festa, mas enquanto estava dormindo, senti alguma coisa tocando em meu rosto e sussurrando ao meu ouvido. Não dava para entender o que a voz estava dizendo, mas eu decifrei uma das frases, como: "Você vai morrer no carnaval." Após ouvir aquela frase, eu acordei imediatamente e fui direto para a cozinha beber água. E eu ficava me perguntando ao mesmo tempo: que diabos era essa voz? Parecia que essa voz não era desse mundo. Logo de manhã, fui direto para o banheiro, fazer minhas necessidades. Até que vi um vulto correndo em direção ao meu quarto. Assustado, fui correndo em direção ao meu quarto e, pela surpresa, não tinha nada ali. Então resolvi ignorar o ocorrido. Voltei a escovar os dentes, até que de novo ouvi novamente aquela voz macabra, só que agora está na sala. Fiquei me perguntando a si mesmo: de onde está vindo essa maldita voz? Logo em seguida, vi um vulto passando em frente à porta da sala. Esse vulto parou e me observou por vários minutos. Fiquei congelado e sem reação, até que tomei coragem e comecei a dar um passo para trás. O vulto começou em direção à janela da cozinha e minutos depois, o vulto simplesmente desapareceu. Passou-se 2 dias e nenhum evento anormal havia acontecido. Quando o feriado havia chegado, comecei a me preparar, mas em um momento eu ouvi novamente aquela voz. Agora ela disse uma outra frase: "Não vá ao carnaval, você irá morrer. Eu estou te avisando." Após isso, comecei a investigar de onde estava vindo aquela voz, mas ninguém estava aqui. Eu não sei se essa voz estava na minha mente ou se eu estou ficando louco. Então, resolvi tentar esquecer tudo isso e ir em direção ao carnaval. E quando cheguei lá, pela minha surpresa, estava lotado de gente. Tinha muita gente nas ruas. Eu encontrei os meus amigos em uma barraca aonde vende bebidas alcoólicas exóticas. Tomei várias e várias rodadas. Esse grande dia era o dia mais importante para mim. Enquanto estava no meio das pessoas, eu vi uma pessoa fantasiada de bobo da corte. Era uma fantasia linda. Essa pessoa estava me observando fixadamente, até que ela foi em direção a uma barraca vermelha. Eu estava decidindo se eu iria atrás dessa pessoa ou não, mas eu não sou idiota de ir atrás dessa pessoa. Naquele momento vi 3 seres estranhos voando em cima das pessoas, mas um detalhe: as pessoas simplesmente não prestavam atenção para aquilo. Parecia que só eu os via. Então novamente vi aquele bobo da corte, mas ele estava totalmente diferente. Seus olhos estavam brancos, suas roupas estavam pretas, mas um detalhe que me chamou a atenção é de que ele tinha uma cabeça de uma mulher em estado avançado de decomposição. As coisas ao redor estavam ficando cada vez mais estranhas. Além disso, tinha uma cobra se rastejando em direção a uma barraca ao meu lado esquerdo. No exato momento, o céu ficou em um tom vermelho. As pessoas em minha volta estavam caídas no chão e as ruas estavam brancas. As pessoas estavam com sangue escorrendo em suas bocas, enquanto estavam desmaiadas.
Um som estranho estava vindo ao meu lado direito. Esse som era similar a de um urso furioso, até que do meu canto direito estava uma criatura medonha, alta, com dentes similares a de um tigre, e sua pele era feita com pedaços humanos, e seus olhos eram grandes e negros. No entanto, vi o bobo da corte parado, me observando enquanto dava risada de mim. Nesse exato momento, tentei correr, mas tinha algo de estranho. Eu simplesmente não conseguia sair do local onde eu estava. Parecia que tinha algo me segurando e me impedindo de correr. Então foi naquele momento que eu implorei pela minha vida, para que nada de ruim possa acontecer comigo. O bobo da corte veio em minha direção e disse as seguintes palavras: "Olá, humano. Acho que anteriormente nós nos encontramos, não é verdade?" Então eu disse a ele: "Quem é você? O que você quer?" O bobo da corte apenas disse: "Estou aqui para lhe falar sobre sua morte cruel, que irá acontecer com você caso não saia imediatamente dessa festa." Eu disse a ele: "Mas como eu vou morrer?" No exato momento, o bobo da corte me disse que eu tenho apenas 1 hora de vida caso eu não saia da festa de carnaval. Além disso, ele me contou que se eu sair da festa, a minha alma jamais irá para o inferno. Fiquei por alguns minutos pensando a respeito sobre isso, até porque não acreditava em nada desse bobo da corte, pois eu não confiava nele. Então eu disse a ele que iria sair da festa para nunca mais voltar, e as únicas palavras que ele me disse foi: "Muito bem, humano. Por sorte, você escapou da morte." Ele ficou dando várias e várias gargalhadas, até que do nada ele desapareceu na minha frente. Esse foi o meu último contato entre o bobo da corte e eu. Então resolvi voltar para casa, e ainda com medo de tudo aquilo que vi. Mas eu nunca mais irei esquecer aquilo. Cheguei em casa e fui em direção para o quarto, ainda intrigado com os acontecimentos. No entanto, quando estava dormindo, senti uma presença estranha atrás de mim. Parecia que tinha alguém atrás de mim e ao mesmo tempo sussurrando ao meu ouvido. Olhei para trás e, pela surpresa, não tinha nada. Voltei a concentrar no meu sono, até que de novo algo estava sussurrando em meu ouvido. A voz era de uma mulher que dizia a seguinte frase: "Socorro." Eu levantei imediatamente em direção à sala, até que vi uma sombra negra que me observava, e na minha frente tinha uma escrita em sangue que dizia as seguintes palavras: "Olá, vim te visitar." Nesse exato momento, as paredes da casa ficaram em um tom vermelho e os objetos estavam quebrados. Atrás da janela da sala tinha uma criatura me observando enquanto dava risada de mim, e ao mesmo tempo vi o bobo da corte me observando enquanto dava risada também. Então eu resolvi fechar as cortinas, mas não que isso resolva. No entanto, escutei barulhos vindo em direção ao meu quarto. Fui lá para investigar, e pela minha surpresa, não tinha ninguém perto. Perto da minha cama tinha um corpo esquartejado, que estava com um cheiro horrível. Eu olhei em volta do quarto, e quando observei para cima, tinha um homem, sem olhos, que estava com a boca cheia de sangue escorrendo. No entanto, as coisas estavam piorando cada vez mais. Na cozinha, tinha várias velas posicionadas em formato de pentagrama com um bilhete escrito: "Olhe para trás." Quando virei de costas, fui nocauteado com um objeto pesado. Naquele momento, acordei em um lugar que estava em chamas, e ao redor tinha vários seres demoníacos me observando, e na minha frente estava o bobo da corte, parado e dando risada de mim. Fiquei com muito medo e ao mesmo tempo pensando no que iria acontecer comigo. O bobo da corte veio em minha direção e disse as seguintes palavras: "Olá, humano. Que bom ver você aqui conosco." Eu respondi a ele: "O que você quer comigo? O que eu te fiz? Por favor, me solta." A única resposta que obteve foi: era o bobo da corte cortando as minhas pernas, e antes de morrer,
Ele apenas disse: "Seja bem-vindo ao purgatório."